E aí, meus amigos terráqueos, todo mundo prontinho para mais uma videoaula de biologia? Então, simbora depois da vinheta. Então, senhores, a aulinha de hoje é sobre respiração celular. Primeira coisa que você tem que saber com relação à respiração celular é que a respiração celular é diferente da ventilação pulmonar, que é basicamente isso aqui, ó. Respirar é diferente de ventilar. A ventilação pulmonar nos garante a oxigenação. A respiração celular é basicamente a produção, é a síntese de ATP, é a síntese de energia que mantém você ativo, que mantém você vivo, que também vai manter você realizando todas as suas atividades diárias. A respiração celular é feita pela organela membranosa que a gente já estudou no bimestre passado, chamado de mitocôndria. A mitocôndria vai ser responsável pela sua síntese energética. Lembrando, quando a gente pensa em energia, essa fonte de energia pode ser de duas formas. Ela pode ser aeróbia ou anaeróbia. A respiração aeróbia é o tipo de respiração onde há a utilização do gás oxigênio. Nós, seres humanos, utilizamos o oxigênio na nossa respiração. Então, adivinha? Nós somos seres aeróbios. As bactérias e os fungos são seres caracterizados como anaeróbios, já que não fazem a utilização do gás oxigênio. Lembrando que existem bactérias que utilizam sim oxigênio e existem ainda bactérias que podem utilizar ou não o oxigênio. Os carboidratos são a nossa principal fonte de energia. E a gente vai encontrar carboidrato na batata, no arroz, no macarrão, na farinha de trigo, no bolo, no sonho, em tudo que é bom, tudo que é gostoso. Então, senhores, vou apresentar para vocês alguns personagens importantíssimos para a gente entender um pouco da respiração celular. O primeiro personagem que eu quero te apresentar é o ATP, ou seja, a adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato é basicamente a moeda energética que nos vai garantir energia. Ai, mas você tinha falado que carboidrato que dá energia, que é a glicose. Então, senhores, fazendo uma analogia rápida. O quê? Analogia é... Analogia. Semelhança entre coisas ou ações diferentes, correspondência, em que há ou pode haver uma análise comparativa, uma comparação. Bom, agora que você já sabe o que é uma analogia, vamos seguir aqui a nossa videoaula. Pensando na analogia da Disney. Imagine que você vai para a Disney e você queira comprar um hot dog. Você vai chegar lá com a moeda do seu país, com o real brasileiro, e eles vão aceitar essa moeda? Não. Então, você tem que ter a moeda do país. A glicose é a nossa principal fonte de energia, mas a energia fornecida pela glicose não consegue ser aproveitada pelo corpo. Então, a glicose é convertida em ATP e assim o ATP pode ser utilizado pelas nossas células. Um outro personagem que eu quero apresentar para vocês é o NAD, a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Fica tranquilo que isso não é um palavrão. O NAD, senhores, é um aceptor de elétrons. Toda vez que ocorrer a liberação de elétrons, seja no citoplasma ou dentro da mitocôndria, o NAD vai lá e pode capturar esses elétrons e alguns prótons de hidrogênio. E um outro personagem que eu também vou apresentar para vocês é o FAD, a flavina adenina dinucleotídeo, que também vai atuar como FAD, fazendo a captura tanto de hidrogênio quanto de elétrons. Com relação às etapas da respiração celular, são três, e a primeira delas é a glicólise, que ocorre no citoplasma da célula. Após a glicólise, ocorre o que a gente chama de ciclo de Krebs, e ele vai ocorrer já dentro da mitocôndria. E a última etapa é a cadeia respiratória, que também vai ocorrer dentro da mitocôndria. Então, senhores, agora de forma resumida, eu vou apresentar para vocês o passo a passo da primeira etapa, da glicólise. Lembrando que é um processo que vai ocorrer no citoplasma sem a utilização do gás oxigênio. Então, mocidade, seguindo aqui a nossa videoaula. Primeira etapa, glicólise.
glicólise. Lembrando, a glicólise é a etapa que vai ocorrer dentro do citoplasma da célula. Nesse momento, ainda não existe a utilização do gás oxigênio. Imagina que você comeu aquele macarrão maneiro, cheio de carboidratos, carboidrato puro. Você comeu, passou pela sua boca, passou pelo seu trato digestório, chegou no seu intestino, foi absorvido, está na tua corrente sanguínea. Tá o quê? Glicose, porque ele foi reduzido. Forma reduzida do carboidrato é a glicose. Através do seu trato digestório, ocorreram transformações com o auxílio de algumas enzimas e aí chegamos até a glicose. A glicose está no teu sangue. Como o nível de glicose está alto no sangue, o pâncreas libera insulina. Essa insulina vai ajudar a colocar o excesso de glicose que está no sangue para dentro das suas células. Beleza, a glicose entrou dentro da célula, ela está no citoplasma. A glicose aqui está representada para vocês como essas 6 bolinhas aqui, 6 bolinhas. Porque na glicose a gente tem 6 carbonos. Se você não lembra da fórmula da glicose, é C6H12O6. Então essas bolinhas representam os carbonos da glicose. A glicose é uma molécula muito grande. Então a primeira coisa que a gente quer é quebrar essa glicose. Daí vem o nome glicólise, onde gli vem de glicose e lise vem de quebra, vem lá do bom e do velho grego, significa quebra. É a quebra da glicose. Mas essas ligações que ocorrem aqui entre os carbonos são ligações bem estáveis. Então não tem como eu chegar e quebrar essa ligação. Ela é bem difícil de ser rompida. Então a gente tem que ter um investimento inicial. Esse investimento inicial é feito a partir de 2 moléculas de ATP. Lembrando que significa adenosina trifosfato ou são 3 fosfatos de adenosina. Com o investimento inicial de 2 moléculas de ATP, você vai conseguir inicialmente estar deixando essa molécula de glicose mais instável. Na molécula de ATP, nós temos 3 fósforos. O que vai acontecer? Cada molécula de ATP vai deixar um fosfato em cada pontinha da molécula de glicose. E esse ATP vai se transformar numa outra molécula chamada de ADP, adenosina difosfato. Ela ficou com 2 fosfatos porque ela deixou um fosfato aqui, e essa aqui ficou com 2 fosfatos porque deixou um fosfato aqui. E quando isso ocorre, forma um novo tipo de molécula chamado de frutose 1,6-difosfato. Não precisa decorar esse nome, fica tranquilo. Isso aqui é glicose. O que acontece é que a cadeia mudou de posição, por isso que virou uma frutose. Por que 1,6? Por que 1,6? Porque esse é o carbono 1 e porque esse é o carbono 6. Por que difosfato? Porque eu tenho um fosfato ligado ao carbono 1 e porque eu tenho um fosfato ligado ao carbono 2. E a presença desses fosfatos aqui vai deixar essa molécula mais instável. E aí vai ser muito mais fácil a gente poder quebrar. Beleza, deixamos os 2 fosfatos aí. Aí olha o que vai acontecer. Vai acontecer um rompimento da molécula de frutose. Quando houve o rompimento da molécula de frutose, ocorreu, por consequência, liberação de prótons de hidrogênio e de elétrons. Lembra que não pode ter prótons de hidrogênio à toa na célula, porque vai deixar o ambiente mais ácido. Você lembra que tem um cara que é o capturador desses prótons de hidrogênio e desses elétrons? Então, vai chegar o famoso NAD. O NAD vai chegar, vai ver que tem 2 elétrons, vai ver que tem 2 hidrogênios dando sopa e vai capturar ele. A partir do momento que ocorre essa captura, ele fica em sua forma reduzida e passa a se chamar NADH. Lembrando que são 2 moléculas de NAD que vão fazer essa captura. Uma molécula de NAD para essa moléculazinha aqui e outra molécula de NAD que vai pegar os hidrogênios e os elétrons dessa molécula aqui. Beleza?
Tu pode até se perguntar, pô, beleza, professor, mas da onde vem esse NAD? Da onde ele sai? Não sei. É bem tranquilo. Esse NAD, ele é derivado da vitamina B3 e a gente vai adquirir através da alimentação. Se tu reparar, eu tenho aqui, ó, um fosfato e tenho um fosfato aqui. Esse carbono e esse carbono estão livres. Eles não podem permanecer livres. Então, ó, aparece pra gente duas moléculas de fósforo inorgânico que a gente adquire também através da alimentação. O que vai acontecer? Ele vai se ligar, ó, cada um a uma extremidade da nossa moléculazinha com 3 carbonos e agora essas moléculas estão, ó, com 2 moléculas de fósforo inorgânico. Só que o fósforo inorgânico não pode dar sopa, então logo vem 2 moléculas de ADP desse lado e 2 moléculas de ADP desse lado. Um ADP vai capturar esse fosfato aqui, ó, e vai virar um ATP. O outro ADP vai capturar esse fosfato e vai formar um outro ATP. Eu tenho deste lado aqui, ó, 2 moléculas de ATP. Nesse lado aqui, ó, na direita, vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho esse fosfato aqui dando mole, vai vir uma molécula de ADP e vai pegar ele. Vai vir uma outra molécula de ADP, vai pegar esse fosfato e formou outra molécula de ATP. Tá aí. Na glicólise, eu acabo formando 4 moléculas de ATP. Energia. Formei energia. Claro que essa energia não dá nem para o gasto, né? A gente vai produzir muita energia lá no final do processo. Aqui é só o início. Outra coisa, por consequência, eu tenho a geração de 2 moléculas chamadas de ácido pirúvico. Lembrando que a energia está contida entre as ligações. Então, quanto mais eu quebrar as ligações, eu vou ter liberação de elétrons e vou poder formar moléculas de ATP. Aqui existe também o que a gente chama de saldo energético. Esse processo de formação de ATP, de quebra da molécula da glicose, ocorre o tempo todo. Toda hora está ocorrendo. Se tu reparar, eu gerei 4 moléculas de ATP. 2 aqui e 2 aqui. Só que lá no início, a gente tem um investimento inicial. A gente utiliza 2 moléculas de ATP para iniciar o processo de glicólise. Então, no final, eu acabo não ficando com essas 4 moléculas, mas com 2. Agora, fazendo um resuminho aqui, ó. Olhando aqui, ó. A glicólise ocorre no citoplasma e é basicamente a quebra da glicose. E eu tenho, ó, a glicose com 6 carbonos e com isso eu gero 2 moléculas de ácido pirúvico. Estão aqui, ó, 1, 2 e 2 NADH. Ó ele aqui, ó. Esse ácido pirúvico, na próxima etapa, vai ser enviada para dentro da mitocôndria. E esse NADH vai ajudar a gente lá no final do processo. E olhando aqui, de novo, a gente tem como saldo 2 moléculas de ATP. O que eu quero que você entenda da glicólise é que ela é a quebra da molécula da glicose e vão ser gerados 2 moléculas de ácido pirúvico, que você também pode chamar de piruvato, e 2 NADH. E o saldo de ATP é 2. Eu produzo 2 ATP a cada uma molécula de glicose na etapa de glicólise. Então, para fechar nossa videoaula, de novo, com toda a calma do mundo, um grande resumo do que acontece na primeira etapa, na glicólise. Primeiro a gente tem uma molécula de glicose com 6 carbonos, ocorre um investimento inicial de 2 moléculas de ATP, essa molécula de glicose é quebrada e com isso a gente forma lá no final 4 moléculas de ATP, onde das 4, 2 serão utilizadas num novo processo de glicólise e também a gente vai gerar 2 moléculas de NADH.
H. Então, senhores, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de compartilhar, deixar aquele joinha maroto que ajuda aqui o profissional da educação. No mais, desejo tudo de bom e tchau!